Quantos prisioneiros há na sociedade moderna? Há cerca de 700 a 800 mil pessoas no Brasil e assim por diante. Agora, quantos milhões de pessoas são prisioneiras da sua mente? Você é livre? Você é leve? Quando alguém te ofende e te rejeita, te exclui, a tua paz vale ouro? Ou você a vende por um preço vil? Cuidado, muitos pensam que são livres porque são livres para pensar, livres para ir e vir, para praticar uma religião, livres para se movimentar, mas não são livres no território da emoção. Se você sofre por antecipação, cobra demais de si mesmo, se o seu limiar para frustrações é baixo, qualquer coisa te irrita, se você é impaciente, entediante, nada tá bom, sempre procurando mais e mais coisas para ter migalha de prazer, muito provavelmente você é um prisioneiro em sua mente. Então eu quero te convidar para participar do evento Prisioneiros da Mente, junto com a Flávia Cáceres, que é psicóloga, para juntos desenvolvermos ferramentas para desatar os cárceres mentais. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Flávia Cáceres, sou psicóloga e juntamente com o Dr. Augusto Cury, quero te dar as boas-vindas ao evento Prisioneiros da Mente. Neste evento de 3 aulas, você vai descobrir que existe um caminho seguro, sigiloso e individual para superar o caos emocional e aliviar a sua dor. Nesta primeira aula, o Dr. Augusto Cury vai revelar para você o que acontece nos bastidores da sua mente. Fenômenos inconscientes responsáveis por originar as experiências mais traumáticas de toda a sua vida. É por causa destes fenômenos inconscientes que você acaba ficando preso dentro da sua própria mente, dentro dos seus cárceres mentais. E para garantir que você não vai perder nada deste conteúdo, sugiro que você se concentre ao máximo. Colocar o seu fone de ouvido e embarque para essa incrível viagem que está só começando. Cada ser humano é único, insubstituível e irrepetível. Uma estrela viva no teatro da existência, independente da sua história, das suas perdas, crises, frustrações ou dos seus sucessos e aplausos. Agora imagine que a mente humana é como se fosse uma cidade e de repente lá no alto, na atmosfera, nós temos uma câmera dando um zoom. Ela começa a se aproximar da Terra e encontra a cidade, que representa metaforicamente a sua personalidade. E a câmera começa a aproximar-se da área geográfica e vê praças lindas, que foram momentos incríveis que você viveu, ruas bem iluminadas, que foram aplausos, beijos, abraços que você teve. Você também encontra praças de alimentação, que foram os momentos em que você se nutriu emocionalmente e transformou a vida num espetáculo único e imperdível. Mas a câmera, ela é detalhada e profunda e percorre a geografia da cidade e de repente encontra um presídio, um cárcere, o seu cárcere mental. E você, que em muitos momentos teve uma história tão linda, fascinante, encantadora, está preso dentro de si mesmo, preso nestes cárceres, migrando de um para o outro. Quando você passa por uma experiência estressante, onde gera um cárcere mental, um trauma, que é retroalimentado, aumentando esse cárcere, aumentando esse núcleo, te asfixiando e gerando sintomas tais como um transtorno psíquico, e um estado de tristeza, de angústia, de ansiedade ou estresse passageiro. A tristeza, ela faz parte da história de cada ser humano. Você passa por uma crise, uma dificuldade, um problema, você se entristece. A tristeza dura horas, no máximo alguns dias, você fica chateado. Mas o humor depressivo é um sentimento de dor interna, onde você perde o sentido da vida, onde você tem dificuldade de se relacionar com os outros e consigo, onde você às vezes altera o apetite e até a libido, o prazer sexual. Em alguns momentos, as pessoas depressivas se isolam e a vida perde sabor. Não consegue libertar a sua mente para dar respostas emocionantes, alegres e motivadoras nas relações interpessoais. Tende a se isolar. Alguns cursam até com ideias de suicídio. Atinge pessoas que sempre foram muito alegres.
que sempre foram muito motivadas, mas por fatores externos ou internos, por exemplo, o sofrimento por antecipação, ou a ruminação de perdas, mágoas e frustrações. Fatores internos, ou uma humilhação pública, um fracasso dramático, ou uma perda de algum parente. Isso pode levar ao desenvolvimento de uma depressão. Portanto, nunca despreze alguém com depressão e nunca se diminua também. Na verdade, muitas doenças psíquicas atingem pessoas fantásticas, pessoas poderosas, eloquentes, que conseguem intervir na sociedade, mas não conseguem intervir dentro de si para se proteger, para filtrar estímulos estressantes, para reciclar pensamentos perturbadores, para reeditar as janelas traumáticas do passado, as experiências encarcerantes. Não há céus sem tempestades, nem caminhos sem acidentes na vida de ninguém. E há momentos em nossa história que pedras parecem montanhas escarpadas, inconquistáveis. E são nesses momentos que você tem de se animar, se encorajar. Não tenha medo. Tenha medo sim de não ser apaixonado por você. Tenha medo sim de não usar o caos como oportunidade para crescer. Crises em maturidade, perdas em ganhos, os dias dramáticos em capítulos nobres. Cada ser humano, por ser único e inenarrável, merece ter uma autobiografia. Aliás, tem. E é isso que eu quero mostrar para você. Que nós temos um biógrafo implacável no córtex cerebral, que ao longo da minha história como pesquisador, e não apenas como psiquiatra, escrevendo 30 anos sobre o processo de construção de pensamentos e o processo de formação do eu como gestor da mente humana, bem como os papéis conscientes e inconscientes da memória, eu descobri. Esse fenômeno se chama RAM, pelo menos assim eu o denominei. RAM, R-A-M, Registro Automático da Memória. O biógrafo do cérebro. Além dele ser inconsciente, ele capta e registra tudo. E registra, em especial, tudo aquilo que tem alto volume emocional. Por exemplo, se você rejeita alguém, a rejeição produz um estado emocional de tensão que faz com que o objeto, a pessoa que você rejeitou, mais a emoção ligada a ela, seja registrada de maneira privilegiada. É por isso que excluir, tentar se vingar, falar mal, fugir, nunca mais se encontrar com um certo desafeto, uma pessoa que te traiu, tenha certeza, é a melhor maneira dele dormir com você e perturbar o seu sono. Por quê? Porque o biógrafo do cérebro inconsciente, constante e implacável, o fenômeno RAM, registro automático da memória, portanto, vai registrá-lo de maneira privilegiada, formando um núcleo traumático a cada registro, expandindo um cárcere mental. E esse cárcere foi construído independente de você, mas com a sua concessão, com a sua permissão à retroalimentação. Registrar uma experiência dolorosa não depende do teu eu. Retroalimentá-la depende. A sua permissividade no psiquismo humano torna você o seu pior inimigo. Eu fiz mais de 20 mil sessões de psicoterapia e atendimentos psiquiátricos. Me lembro que tinha uma senhora de 83 anos, chegou até mim e me disse: eu quero me separar do meu marido. Eu olhei para ela e perguntei: há quanto tempo a senhora é casada? Há mais de 50 anos. Aí você poderia perguntar: por que ela não se separou ainda? Há milhões de casais viciados em digladiar, dependentes em discutir, tendo a necessidade neurótica de prevalecer a razão e não conquistar o coração. E ela me disse: eu não suporto o meu marido, nem olhar para ele, e não suporto nem meus filhos. E ela foi enganada no meu consultório. A nora levou dizendo que eu era um neurologista. E eu não gosto disso em hipótese alguma. A verdade, a transparência na psicoterapia é fundamental. Mas essa era aquela situação. Aí eu olhei para aquela mulher, ao invés de criticar, apontar os defeitos,
eu perguntei para ela quais eram os seus sonhos, quais eram as principais experiências que a motivaram, o que a moveu ao longo da sua história. E ela tinha uma depressão arrastada por décadas. Por isso que ela estava ali, não apenas por causa da separação ou do marido ou conflito com as pessoas. E ela não entendeu como é que alguém que vai atendê-la pergunta sobre os sonhos. Eu falei que era um psiquiatra e era um psicoterapeuta, mas ela não estranhou, porque eu já tinha sido registrado de maneira privilegiada. Construiu-se uma ponte e continuei perguntando sobre as mais incríveis experiências daquela mulher. E aos poucos, a psicoterapia foi se desenhando de maneira inteligente e as minhas palavras tinham impacto. E eu levei ela a ter coragem para analisar os seus cárceres mentais. Levei-a a colocar uma lupa nos seus presídios emocionais que ela negava ou não tinha consciência. E ela ficou espantada de perceber que tinha tão pouca resiliência. Bateu, levou, ação e reação, não suportava a mínima contrariedade. E o esposo dela era um cientista, ele era um dos patrocinadores de uma das mais importantes faculdades de medicina do país. E eu levei-a a refletir sobre os presídios mentais dela que faziam com que a relação com ele fosse completamente doentia. Usei técnicas, não apenas psicoterapêuticas, mas de ferramentas de gestão da emoção para que ela pudesse duvidar de tudo aquilo que a controlava, criticar pensamentos perturbadores, inclusive criticar o ódio que ela tinha pelo marido e determinar, criar na sua mente uma possibilidade de vê-lo sob outros ângulos. Sabe por que muitas pessoas não conseguem conviver com pessoas difíceis? Não é que elas são difíceis, é que a pessoa que não consegue se relacionar não entende que toda mente é um cofre. Numa mente difíceis, há chaves erradas. Quando eu estimulei ela a fazer a técnica do DCD, junto com as técnicas psicoterapêuticas, ela começou a olhar o marido com outra perspectiva. E semanas depois, ela desenvolveu afetividade por ele. Passado 2 a 3 meses, algo aconteceu e ninguém acreditava. Ela começou a dançar na sala de casa, como 2 adolescentes com ele. E ele estava já prostrado, tinha mais idade que ela, não conseguia ficar ereto, mas desenvolveu uma agenda alegre, animada, feliz. E eu escrevi um bilhete: parabéns, vocês se tornaram poetas da vida. Souberam escrever os capítulos mais nobres em seus dias mais tristes. E eles pegaram essa frase e colocaram num quadro. E os últimos anos de vida desse casal que se digladiava há anos e dessa mulher, dessa senhora tão inteligente, mas tão depressiva e que tinha passado na mão de vários profissionais de saúde mental, psiquiatras e psicólogos, os últimos anos foram encantadores. Mas não era porque eu fiz muito. Na verdade, um psicoterapeuta, um psiquiatra não faz muito. Nós podemos ajudar o próprio paciente a ele fazer muito, a ele construir janelas saudáveis, a ele mapear os fantasmas mentais. Porque quem não mapeia os seus fantasmas mentais vai ser assombrado por eles a vida toda. Eu pedi: mapeie, sem medo, tudo aquilo que te controla, tudo aquilo que te asfixia. Não tenha medo, você é capaz e inteligente. Mapeie a sua irritabilidade, os seus medos ou as suas fobias. E ela assim o fez. E assim ela começou a colocar uma lupa nas suas mazelas. E eu percebi que, apesar de ninguém mudar ninguém, ninguém muda ninguém, nenhum psiquiatra muda o outro, nenhum psicólogo muda o outro, só o outro pode se mudar quando nós usamos técnicas adequadas, onde respeitamos a individualidade dos pacientes, onde valorizamos mais ele como doente do que a sua própria doença, para depois mapear essas doenças, essas mazelas. Quando nós trabalhamos o eu como piloto da aeronave mental, o eu como diretor do script da própria mente, o eu como gestor da própria psique, autor da própria história.
Como eu disse, a grande maioria não aprendeu ferramentas básicas de gestão da emoção e nem conhecimentos fundamentais do processo de construção de pensamentos e formação do próprio eu para ser líder de si mesmo. Portanto, rejeite um estímulo estressante, um fracasso que você teve, sem pensar sobre ele e refletir sobre como você deveria lidar com o fracasso para que gere ganho, crescimento. Porque o fenômeno RAM, registro automático da memória, se o teu eu não atuar dando um choque de lucidez na experiência traumática, ela será registrada de maneira privilegiada, gerando mais um cárcere mental, mais uma janela killer. Portanto, sem perceber, você vai construindo uma biografia acidentada. Uma biografia onde, apesar de na grande cidade da memória, talvez você tenha, metaforicamente, milhares de experiências saudáveis, como jardins, praças, ruas bem iluminadas, restaurantes, um teatro. Quantas coisas agradáveis há numa cidade. Mas quantos presídios também ela tem? Tem cidades que não tem nenhum presídio, porque são pequenas. Mas, sinceramente, na mente humana, usando a metáfora da cidade como uma personalidade, todo ser humano tem vários presídios. E uma boa parte dos seres humanos passam uma parte significativa do seu tempo dentro desses presídios ou cárceres mentais. Portanto, rejeitar, excluir, fugir, negar um problema, atitudes que, reitero, sempre foram produzidas no teatro da humanidade desde que o ser humano é um ser humano, na verdade, biograficamente sempre construiu os piores capítulos da sua existência. E é por isso que mentes brilhantes têm sucesso, muitas vezes têm insucesso emocional, porque o biógrafo do cérebro registra grandes aplausos e essas janelas produzem um alto nível de exigência para ser feliz e realizado. Então o biógrafo do cérebro registrou tais janelas e elas se tornaram uma armadilha mental, porque os segredos da felicidade se encontram nas coisas simples e anônimas. Brincar mais, dar risadas de alguns erros, perguntar para as pessoas que amam o que eu posso fazer para te tornar feliz e falar para si mesmo, porque a vida real não transcorre nas redes sociais. A vida real concreta, ela ocorre ao longo da minha história, da minha historicidade. E é ali que eu tenho que brincar mais, namorar mais a vida, aplaudir as pessoas que estão ao meu redor. Se o eu não atua invertendo essa dinâmica atroz e doentia de supervalorizar os grandes estímulos, o fenômeno RAM vai viciar a mente humana em eventos espetaculares. E o eu não vai construir janelas light, saudáveis, que vai financiar uma mente livre e uma emoção saudável. É por isso que muitos se perdem. O problema é que você tem um biógrafo no seu cérebro que está registrando grandes eventos e isto vicia tanto ou mais que uma droga química a necessitar cada vez mais de grandes estímulos para ter migalhas de prazer, de experiências que financiam a alegria, o contentamento e o sentido de vida. Percebe então como a mente humana tem muitas armadilhas e percebe então que a cultura do sucesso nas sociedades modernas, ela é doentia. O sucesso é você fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Portanto, tome muito cuidado. Há um biógrafo no seu córtex cerebral, registrando todos os dias milhares de pensamentos e emoções. E a maneira como ele registra no córtex cerebral essas experiências, você vai construindo praças belíssimas, arborizadas e com pássaros cantando, ou vai construir presídios. Você vai construir ruas bem iluminadas ou becos, calabouços. Você vai construindo uma agenda tranquila e serena, onde você vive leve, ou então você vai transitar na cidade da memória pesado, cobrando demais de si, sendo uma pessoa implacável e também implacável com os outros, cobrando demais da sociedade, apto para trabalhar numa financeira que cobra dívidas, mas não para
viver uma mente gostosa, uma experiência emocional tranquila, serena, que tem sentido de vida e, acima de tudo, tem a saúde. Por isso que gestão da emoção é muito importante. Por isso dar um choque de lucidez é fundamental. Deixa a sua mente irresponsavelmente solta, que o fenômeno RAM vai arquivar todo esse lixo e gerar muitos presídios na grande cidade da sua memória. Treine o seu eu para produzir janelas light. Todos os dias deve valorizar as pequenas coisas da vida. Quantos ladrões há na sua cidade da memória? Talvez muitos, mais do que você imagina. Ou você acha que sofrer por aquilo que não aconteceu não é um ladrão? Sofrer pelo futuro não te rouba a sua tranquilidade? Ou você ser hipersensível, pequenos problemas terem um impacto muito grande? Quantas vezes um olhar atravessado rouba a sua tranquilidade? Quantas vezes as pessoas prometeram que na saúde e na doença, na miséria e na fortuna se amariam, mas elas traem de maneira vexatória o que prometeram, porque não tem proteção emocional, porque há ladrões dentro de si, porque o seu parceiro ou parceira a contraria e ao invés de eles dar risada e não exigir o que o outro ou a outra não tem para dar e não obrigar que ela corresponda ou ele corresponda a todas as expectativas. Não, começa a digladiar um com o outro. E quanto mais digladiam, mais o biógrafo registra pequenas discussões. E pequenas discussões, pequenas batalhas geram algumas guerras, entre aspas, mundiais em nossa mente e nas nossas relações interpessoais. É por isso que o céu e o inferno está muito próximo das pessoas que não aprendem as ferramentas de gestão da emoção. Eu, sinceramente, torço para que você tenha um caso de amor com a sua própria vida. Porque quem não aprender a namorar a sua própria existência nunca vai conseguir namorar alguém de maneira profunda e estável. Nesta primeira aula do evento Prisioneiros da Mente, o nosso querido Dr. Augusto Cury revelou um fenômeno que atua de forma inconsciente na sua mente: registro automático da memória. Como o Dr. Cury explicou, na sua mente existe um biógrafo escrevendo a todo tempo todos os seus pensamentos, experiências e sentimentos. E de forma inconsciente, esse biógrafo acaba registrando as suas experiências traumáticas, que se tornam um presídio na grande cidade que é a sua mente. Entender sobre o registro automático da memória é o primeiro passo para você aprender a origem dos cárceres mentais que se instalam no solo da sua emoção e que financiam o caos e geram dor e sofrimento. O que fazer quando você está preso dentro dos seus cárceres mentais? Qual a saída? Onde encontrar forças para superar o caos? Assista amanhã as respostas para essas perguntas. Se eu fosse você, não perderia a segunda aula por nada. Escreva aqui embaixo quais são os cárceres mentais que estão fazendo da sua vida um caos. Nos vemos amanhã. Até mais.